Boa noite, amada igreja. Vamos continuar a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Hoje no capítulo 4, versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, do 17 até o 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Pai querido, estamos diante de uma passagem da Tua Palavra que confronta o nosso coração, que nos desafia e que nos faz encarar realidades que por vezes são difíceis, Pai. Por isso queremos pedir, assim como o diácono Fábio acabou de pedir, Pai, que o Senhor abra o nosso coração. Não nos deixe, Pai, ter o coração duro, insensível, para ouvir isso como apenas mais uma fala qualquer, Pai. Fala conosco, muda a nossa vida. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a maneira como nós andamos costuma mostrar um pouco da nossa vida. Eu não sei se você já passou por esse experimento de talvez um dia com um pouco menos de pressa, sentar em um banco de uma praça, talvez num banco do ponto de ônibus, e reparar nas pessoas que passam na sua frente. Dependendo da pessoa que você vê, a pessoa sai correndo rapidinho. A pessoa está lá toda apressada com a mochila, muito provavelmente atrás do ônibus que está chegando naquele ponto. Então, pela maneira de andar, você já percebe. Essa pessoa tem um motivo de correr. Essa pessoa tem uma ambição. Essa pessoa tem um motivo para fazer ela sair de um caminhar confortável para, então, na frente de todo mundo, sair correndo como se fosse uma maratona, como todo bom paulista gosta de fazer em São Paulo. Na verdade, não gosta. Tem que fazer às vezes. Às vezes, você vai reparar uma pessoa que anda mancando. E você vai pensar, poxa, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas certamente não está tudo bem. Talvez um problema físico, um machucado recente, uma ferida de décadas que se passam e a pessoa ainda tem que lidar com aquilo e anda mancando porque a vida a feriu. O momento em que passou por toda essa existência colocou marcas no seu corpo que trazem consequências, como, por exemplo, o mancar. Outros andam de jeito todo esquisito, como eu. Eu ando de jeito um pouco estranho, eu sei disso, irmãos, tá? E o nosso jeito estranho de andar, muitas vezes, é transparecer um pouco do nosso jeito, a nossa personalidade, nosso momento de vida e ambições que nós temos. E aí o termo andar é muito utilizado por Paulo na carta aos Efésios, de propósito, porque justamente através da figura do caminhar, do andar, ele vai mostrar a nossa vida. O nosso andar é um símbolo da nossa vida. E nesta passagem, agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós uma chamada de atenção. Nós vimos nas últimas semanas, do capítulo 1 até o capítulo 3, que ele estabeleceu as bases, mostrou que é o nosso Deus trino, a obra da salvação, a obra da reconciliação, tudo aquilo que Deus fez por nós. E termina com uma oração pedindo que Deus nos abençoe para viver de acordo com isso. Então, depois do capítulo 4, assim que ele começa a exortar de maneira prática a igreja a viver, andar de acordo com a doutrina que aprendeu. Então, ele começa falando sobre a gente lutar pela unidade da igreja, a gente depender do uso dos dons espirituais para alcançar essa maturidade. E agora, a partir do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2, por isso o sermão de hoje, a primeira parte, um sermão maior, que eu vou continuar semana que vem, a partir do versículo 25, Paulo vai nos chamar a atenção para olhar como nós andamos. Como você tem andado? E ele vai nos mostrar que o andar do povo de Deus deve ser o andar em santidade. A santidade é uma das doutrinas que, por vezes, irmãos, a gente trata como algo muito simples. Afinal de contas, o que é santidade? O que é ser santo? Costumamos pensar logo naquela ideia de uma pessoa que erra pouco, ou talvez quase não erra.
uma pessoa toda certinha. Mas quando pensamos de verdade o que a Bíblia ensina sobre a santidade é um caminhar com Deus, que transparece um viver com Deus, e só pode existir porque Deus nos chamou para caminhar com Ele. Lembra do chamado de Deus para Abraão? Lá no começo? Ele fala, anda na minha presença e sê perfeito. Ele não fala, seja perfeito, então ande na minha presença. Nunca é dessa forma. Por quê? Nós só seremos perfeitos, só andaremos em santidade, só teremos a vida de Deus na nossa vida a partir do momento que nós caminhamos com Deus. Estamos unidos a Ele. Portanto, meus irmãos, o texto de hoje é um texto duro, é um texto difícil. Confesso que pesou bastante no meu coração a semana inteira ter que pregar nesse texto. Porque Paulo começa dizendo o seguinte, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Esse é o jeito bíblico de dizer, eu vou falar um negócio muito sério com vocês agora. Não que ele estivesse falando coisas triviais antes, mas olha, se o negócio já estava sério, preste muita atenção. É como quando o papai e a mamãe falam para a gente quando somos pequenos o seguinte, escuta que eu estou falando com você. Ele sempre estava falando com a gente, mas na hora que ele fala, presta atenção no que eu vou te falar, me escuta. A gente sabe que o negócio é sério. E é isso que Paulo vai dizer para nós agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então aqui do versículo 17 ao 19, Paulo vai nos mostrar como que é o andar do ímpio. Como que a pessoa que não conhece a Deus, ou diz conhecer, mas não vive com Deus, caminha nesse mundo. E a importância, irmãos, de falar disso, ao invés de ir direto para a parte boa do texto, é porque aqueles irmãos nossos da igreja de Éfeso eram essas pessoas. Eles, no passado, tinham uma vida toda bagunçada. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente afetada pela idolatria. Era uma cidade na qual a deusa Diana era adorada. E não sei se você já procurou no Google Imagens uma estátua da deusa Diana. Mas ela era representada em algumas das estátuas como uma mulher com vários seios em todo o seu corpo. É um negócio até esquisito de olhar. Mas qual que é a ideia disso? De que ela era uma deusa da fertilidade. Que assim como uma mãe amamenta o filho, ela pode amamentar todos os seus seguidores. Através da adoração à deusa Diana, você vai ter nutrição, cuidado, vida, segurança, bem-estar e tudo mais, porque a deusa Diana é a deusa mãe, aquela que dá, aquela que nutre, aquela que pega você no colo e cuida de você. E os efésios viviam adorando essa mulher, esse demônio miserável que era a Diana. E através dessa adoração à deusa Diana, eles caminhavam dessa forma. Eles tinham uma deusa que dava para eles tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam. Uma deusa toda suficiente. Mas Paulo vai mostrar, não andem mais como andam os gentios. E eles sabiam que eles eram gentios. A maior parte da igreja de Éfeso não eram de judeus. Por isso ele fala, não andem mais como vocês andavam antes. Hoje vocês não são mais gentios. Hoje vocês são povo de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, o povo de Jesus. Por isso não andem mais como vocês andavam antes. E aí ele vai começar a descrever de forma bem pesada mesmo, algo bem terrível, a realidade da pessoa que anda sem Deus. Ele vai começar dizendo que esses gentios, no final do versículo 17, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E o que significa isso? A vaidade dos pensamentos é justamente você ter ambições, sonhos, motivações e pensamentos que são vãos. Como assim? Traduz mais um pouco. Lembra do livro de Eclesiastes? Que fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade? A expressão vaidade lá em Eclesiastes significa justamente algo que é efêmero, algo que passa como um vapor, algo que você tenta segurar, mas escapa por entre os dedos e logo acabou. Não tem mais realidade, não tem mais peso e valor em si. Então, quando Paulo fala que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, é porque a pessoa que vive sem Deus, sem ter relacionamento com Deus, coloca ambições, pensamentos, sonho, identidade, toda a sua existência em cima de fundamentos de vapor. É uma pessoa que aqui, é claro, Paulo está falando da perspectiva do crente, que enxergou o todo. Mas quem vive assim não percebe dessa forma. As pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso trabalho, família, por onde nós passamos, que não conhecem a Jesus, não vivem com Ele, são pessoas que se acham muito bem esclarecidas. Pessoas que têm um bom motivo para viver e morrer. Pessoas que têm uma consciência muito clara de quem são e o que devem fazer com sua vida. Só que Paulo vai mostrar que é tudo vaidade. Essas pessoas, aqueles que não andam com Jesus, eles têm diante de si
ídolos de barro, conceitos de vapor, sonhos que não se sustentam por si só. A pessoa vive numa ilusão, num auto-engano, que vai piorando a cada passo aqui no texto. O versículo 18 vai mostrar uma segunda característica, obscurecidos de entendimento. Porque além de criar ilusões que para eles são a verdade de toda a sua existência, eles não conseguem perceber. É como se o pecado, e é de fato o que acontece, o pecado vai escurecer na nossa visão. Quando nós temos um problema de vista, como é o caso da catarata, que graças a Deus hoje temos maneiras de tratar e fazer cirurgia, a vista vai se escurecendo. Você vai perdendo aquele campo de visão, a nitidez diminui, começa a surgir pontos cegos na sua perspectiva. E a pessoa que não conhece, não anda com Deus, é justamente uma pessoa que coloca alvos de vapor e enxerga para eles como se fosse a coisa mais nítida e sólida desse mundo, e persegue gastar tudo que tem atrás disso, mas no fim das contas não enxerga a realidade do seu pecado. São pessoas que vivem na completa ignorância de quem são e daquilo que buscam. E piora, o versículo 18 diz, alheios à vida de Deus. Essa é a pior coisa. De tudo que a gente viu até aqui, essa é a pior coisa. Porque justamente por ser uma pessoa que despreza a realidade e cria ídolos, uma pessoa que vive na cegueira do pecado, o que ela faz com o Deus verdadeiro? O Deus que é real no meio da vaidade, o Deus que mostra sentido no meio da falta de sentido. Ignora, é alheio à vida de Deus. É muito interessante essa expressão, a vida de Deus, porque poderia falar alheios a Deus, ao conceito de Deus, que Deus existe. Mas a verdade, meus irmãos, é que as pessoas sem Jesus, sem Deus, fazem o quê? Vivem correndo atrás do vento. E nesse correr atrás do vento, percebendo ou não percebendo, cada vez mais se distanciam de Deus. E aí ele vai dar as razões por que isso acontece. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, que caminham desse jeito e vivem com intensidade nesse caminho, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. É muito triste isso, meus irmãos. Porque tudo começa com uma ilusão, que escurece sua percepção, que te afasta do Senhor. E isso pode acontecer com tal intensidade, com tal frequência na vida das pessoas, que gera justamente o que o texto diz, um coração insensível. A expressão no original é bem vívida, é como se fosse um calo. Eu não sei se você tem uma parte do seu corpo que ficou calejada. Eu tenho um pé grande e eu costumo andar descalço. Por isso, meu pé é só calo, do começo ao fim. E achar tênis que servisse para mim desde pequeno sempre foi um desafio, porque eu insisto em andar descalço dentro de casa. De todo jeito, eu ando descalço. E o meu dedão, e o sola do meu pé, é muito dura. Tanto que eu posso andar em cima de coisas duras, não machuco meu pé, eu não sinto o chão. É justamente essa ideia de um calo que o texto fala do nosso coração. Quando eu começo a acreditar em mentiras, quando eu começo a desprezar a realidade do Evangelho, quando eu começo a me afastar do Senhor, eu vou caminhando de tal forma que o meu coração, o meu eu mais interior, vai ficando calejado, vai se tornando insensível. Aquela exortação que antes mexia comigo, começa a mexer um pouco menos. Aquele texto bíblico que um dia eu li e falou tanto no meu coração, hoje parece que não fala mais. Aquela oração que eu fazia com fervor dentro do meu quarto, agora parece que não passa do teto. Aquela vontade de estar na igreja com meus irmãos, ela parece que se tornou algo tão trivial. Eu posso, como não posso fazer isso? É algo que realmente não importa muito. Meus irmãos, a exortação de Paulo não é para o descrente. Afinal de contas, os descrentes não leram essa carta, muitos deles. É para uma igreja. Justamente por causa da expressãozinha que tem lá no meio do versículo 21. Se é, na verdade, cadê? Começo do versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Essa expressão faz colocar tudo diante de uma dúvida. Meus irmãos efésios, Paulo tinha montado aquela igreja. Por 3 anos ele discipulou e formou aquela igreja, treinou lideranças. Ele conhece aquelas pessoas que estão lendo a carta. E ele fala, se é que vocês mudaram de vida. Porque essas broncas de Paulo aqui, esses termos tão sérios, esses assuntos tão pesados que Paulo levanta para nós, é justamente para crentes. Porque nós temos o risco de ser como o porco, que depois de lavado, volta para a lama. Como o cachorro, que depois de comer uma boa ração, vomita e come seu próprio vômito. Os crentes, meus irmãos, não são isentos de cair. Eu não quero dizer perder a salvação, mas de cair, de esfriar, de viver em rebeldia, infelizmente isso pode acontecer.
Infelizmente, acontece. O chamado de Paulo, meus irmãos, é para que nós, como crentes, como igreja de Cristo, paremos de levar a vida na brincadeira. Paremos de levar exortações, o chamado à santidade, como uma coisa assim, olha, muito legal isso que você falou, mas não é para mim. É para o meu parente, para o meu amigo, para o meu colega de trabalho que ainda não conhece o Evangelho. Não, meus irmãos. O chamado a confrontar a realidade do pecado no nosso coração é para nós. Nós que, no passado, andávamos totalmente assim, temos o risco de, talvez por estarmos condicionados a já ter andado dessa forma, a voltar a andar assim. Eu não sei se já tentou corrigir de alguma forma o seu corpo, alguma postura que você tem, ou um hábito que você tem. É difícil, porque nós fomos condicionados por tempo e tempo e tempo e mais tempo a repetir um jeito de andar. Tem pessoas que andam sempre curvadas assim. Meu pai era da geração que fazia o quê? Colocava um cabo de vassoura aqui nas costas, abraçava assim, para aprender a ter postura. E quando eu tentei fazer isso quando eu era menino, nossa, mas como doía. Porque, puxa, você não está acostumado a ter o peito aberto, ombro para trás, cabeça erguida. É um negócio todo estranho. Se você já viu vídeos de quiropratas no Instagram, o que mais aparece hoje em dia, né? Aquele creque para lá e para cá. Você vê pessoas que têm, às vezes, o pescoço tão pendido para frente, que são necessárias várias e várias sessões de terapia para talvez tentar colocar todo o corpo de volta no lugar. Porque nós nos condicionamos. Só que isso não acontece do dia para a noite. Toda deformidade, todo pecado, todo mau hábito surge através de pequenas e pequenas atitudes que vão minando o nosso coração e a nossa vida para com Deus. O texto, então, meus irmãos, é para que nós, Igreja de Cristo, prestemos atenção na forma como nós andamos. Porque um dia nós já andamos assim. Um dia você já foi todo torto. Lembra daquela musiquinha que a gente canta com as crianças? Um homenzinho torto, que morava numa casinha torta, mas Jesus veio e me endireitou? Isso acontece de fato. Só que aquela tortidão do começo, ela pode voltar. Porque nós somos condicionados a isso por muito tempo. E, às vezes, nós não levamos a vida cristã a sério, e isso vai começando a voltar. Aquela postura começa a se encurvar. Aquela santidade, aquele zelo pela vida com Deus, começa a esfriar. Lembra da igreja de Éfeso, que recebe uma carta em Apocalipse? Essa mesma igreja, décadas depois, qual que é o chamado de Jesus para aquela igreja? Volta ao primeiro amor. Vocês me amavam tanto no começo, tinham tanto zelo. Até hoje vocês ainda têm zelo. Mas o coração de vocês parece que não fica mais aquecido para ficar comigo. Parece que vocês não querem mais a minha presença e caminhar comigo, me amar. Sabe aquele fervor de você saber que você está falando com Deus, Deus está te ouvindo, você vive em comunhão com Ele? Que a gente costuma falar que é aquela paixão do novo convertido. Isso é para toda a vida, meus irmãos. Nós devemos viver buscando esse primeiro amor constantemente, demonstrar amor por Jesus constantemente, porque quando a gente não busca mais essas coisas, é justamente essa escada do pecado que começa a entrar na nossa vida. A gente começa a fazer o quê? Entrar na vaidade do pensamento. Sabe aquele pecado? É bobeirinha. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Poxa, mas também se eu for fazer tudo certinho, eu não consigo mais viver. Se eu for todo certinho que nem a Bíblia pede que eu seja, como que eu vou me manter no meu trabalho? Como que eu vou poder lidar bem com as pessoas difíceis ao meu redor? E começa com pequenas sugestões. Não, mas, nossa, é só um negocinho que eu vejo lá no meu celular, no meu quarto escondido, no banheiro. Como que isso pode estragar a minha vida? Um pouquinho de pornografia? Sabe, é só uma coisa que eu vejo, eu não estou nem fazendo nada, sabe? É só uma coisinha. Não, essa música aqui que eu escuto, que fala um monte de besteira, que vai contra as verdades do Evangelho, nada a ver escutar um pouquinho disso. Sabe, eu não vou ser influenciado. Eu não vou ser afetado por isso. Não, aquela série cheia de sensualidade e violência, eu posso assistir tranquilamente, porque é só assistir tudo e reter o que é bom, não é mesmo? E, às vezes, de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, essa vaidade vai entrando. E o que essa vaidade faz? Nos deixa obscurecidos. Aquele pecado que antes você percebia de longe, agora ele tem que estar aqui, para você conseguir enxergar que é pecado. Aquele erro que antes você conseguia evitar de longe, atravessar a rua e afastar do mal, agora você percebe ele do seu lado e fala assim, opa, quando você chegou tão perto? Porque nós ficamos com pontos cegos, a nossa santidade vai diminuindo porque nós não caminhamos com Deus. E o pior, meus irmãos, nós corremos o risco de viver alheios à vida de Deus. Pare para pensar o que é ser chamado de filho, lavado pelo sangue do Cordeiro, trazido para perto, transformado pelo Espírito Santo, para então caminhar na casa de Deus, com o povo de Deus, junto de Deus, e você se tornar uma pessoa que está alheia à vida de Deus. É justamente o que os fariseus faziam muitas das vezes. Tinham doutrina, tinham prática, mas o coração estava duro. O coração não percebia mais a hipocrisia.
O coração não percebia mais que o Deus que eles tanto lutavam por não era o Deus que eles falavam com. Tem um autor que marcou muito minha vida no passado. Eu não lembro o nome dele completamente, porque ele é difícil igual o meu. O último dele acho que era Tillich. E eu estou falando errado com toda certeza. Mas é um livrinho em que ele fala o seguinte, que o maior risco daquelas pessoas que dizem conhecer a Deus é falar de Deus, mas não com Deus. Quando eu sei falar muito de Deus, dar aulas de teologia, explicar a minha fé, isso de certa forma é bom. Mas se eu não falo com Deus, não adianta nada. Tem pessoas, meus irmãos, que por falta de acesso, por circunstâncias da vida, vão chegar no céu sem ter lido talvez nem um versículo da Bíblia. Ouviram uma pregação, não tinham muita acesso à educação, ouviram uma pregação que marcou e mudou sua vida, a pessoa viveu com Deus, a partir de um afeto que ela desenvolveu pelo Senhor. A gente costuma, às vezes, racionalizar demais a fé cristã. É verdade, nós temos que conhecer a doutrina, temos que ler a palavra de Deus, só que se eu não sou apaixonado por Deus, não tenho amor no meu coração por Jesus Cristo, pelo Deus Pai, pelo Espírito Santo, não adianta ter doutrina correta. Eu falei isso 2 semanas atrás, uma igreja pode até ter erros doutrinários, mas se ela não tem amor por Deus, amor pelos irmãos, não dá para ser igreja. Nós precisamos, irmãos, levar esse desejo, essa fome e sede por Deus, esse desejo por ter vida com Deus, como algo principal no nosso coração. Porque se você acorda de manhã, passa o dia inteiro, vai trabalhar, cuida da sua família, volta para casa, toma o seu banho, tem o seu lazer, entretenimento, e chega de noite, deita na cama e pensa, poxa, acho que hoje eu nem li a Bíblia, nem orei. Você já está aqui, no 3º degrau, ladeira abaixo. Não é uma coisinha qualquer isso, meus irmãos. Se você acorda e vive pelo menos algumas horas do seu dia sem lembrar do Senhor, considerar Ele, você já está caminhando ladeira abaixo para a perdição. Se você consegue passar uma semana inteira sem ler a Bíblia, e você tem acesso e condições de ler e entender, às vezes alguns não têm, mas se você tem esse acesso e não busca, você está muito mais perdido do que você imagina. Porque Deus não quer pessoas que simplesmente conhecem dele a ponto de falar dele, quer pessoas que o amem e vivam com ele. E antes de a gente ver o que a gente faz a partir daqui, eu queria te chamar ao arrependimento. Porque se você de fato é filho de Deus, não é agora a primeira vez que você está ouvindo isso. Não é agora a primeira vez que Deus está falando no seu coração de que alguma coisa tem que mudar na sua vida. Talvez Deus tenha colocado anjos ao seu redor. Um pai, uma mãe que chamaram sua atenção, uma avó, um avô, um irmão, uma irmã, um companheiro na igreja, uma pessoa que de vez em quando fala assim, não faz isso. Não é assim que vive. Jesus não quer isso para você. Deus fica triste com sua atitude. E às vezes a gente ouve isso e, outra hora eu resolvo. Deixa para lá. É o que o texto diz. É um coração insensível. Quanto mais a gente insiste no pecado, menos essa voz vai ficar perceptível para nós. O Espírito Santo, meus irmãos, falou na Escritura, revelada, inspirada e de fato é a palavra de Deus. Só que o Espírito Santo fala no nosso coração também. Sabe aquela voz que fala para você, para, quando você está prestes a pecar? Não é sua cabeça, você não é esquizofrênico. É o Espírito Santo que está te chamando para parar. Quando você está passando um dia todo numa frieza, e você vem aquele pensamento do nada, vai ler a Bíblia, vai orar. Você passou tanto tempo sem o Senhor, não é a sua cabeça, você não é esquizofrênico, é o Espírito Santo, se você é crente, é o Espírito Santo te chamando para ficar com Ele, para voltar para Deus. Só que às vezes a gente está tão insensível e racionalista que costuma pensar, qualquer coisa que vem na minha mente e no meu coração, sou eu mesmo. É minha culpa. É um senso religioso que está me pesando sobre meus ombros. Se você é filho de Deus, Deus vai chamar você. E talvez Ele esteja chamando há tanto tempo que hoje você não escuta mais. Nós precisamos ouvir, irmãos, enquanto é tempo. Porque uma hora o seu coração vai estar tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que talvez você perceba que ele nunca foi amolecido antes. Ele sempre foi um bloco de pedra, que vai afundar no inferno. Mas tem parte boa. A gente tem que pesar um pouco às vezes, porque senão a parte boa se torna tão banal. Depois de falar tudo isso, então Paulo vai nos dizer o versículo 20. Mas, aquela palavra maravilhosa da Escritura, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então ele nos chama para perceber o seguinte, olha, meus irmãos,
esse é o jeito do perdido, e de alguns de vocês. Mas, se você aprendeu a Jesus, e esse a é muito importante, a sua vida tem esperança. Por que ele fala a? É bem estranho ler isso em português, né? Aprendeu a Jesus, não seria aprendi de Jesus? Algumas traduções até colocam assim. Mas é literalmente aprendeu a Jesus. Porque você não aprende conceitos sobre alguém, você conhece alguém. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Não foi assim que vocês conheceram Jesus. Ele não trata Jesus como um assunto da doutrina, da teologia sistemática, da cristologia, como um assunto que você pode ler, decorar e falar, eu entendi Jesus, coloquei ele na minha caixinha. Jesus é um ser humano, Jesus é Deus, e aqui você aprende a Cristo, você conhece a pessoa de Jesus. E se isso acontece de verdade, que é a suspeita de Paulo, de que não tinha acontecido com alguns, então nele, em Jesus, você foi instruído, e você o tendes ouvido. Se aquela voz no coração, se aquelas pessoas ao seu redor, se a palavra de Deus estão te chamando e você está percebendo que você talvez tenha vivido em frieza, em abandono da vida com Deus, se você percebe que talvez você esteja com o coração endurecido já, insensível a algumas partes, que partes da sua visão espiritual estão cada vez mais opacas e ofuscadas pelo pecado, se você percebe que isso está acontecendo na sua vida, mas algo dentro de você parece que busca uma mudança, uma luta, uma coisa diferente, saiba que é porque um dia você conheceu a Jesus. E esse mesmo Jesus que um dia transformou a sua vida, quer caminhar com você sempre. Ele fala, se é que de fato o tendes, é algo contínuo ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Eu vou conhecer esse novo caminho, essa nova vida, através do viver com Jesus, caminhar com Jesus, ouvir de Jesus. E isso vai acontecer por meio de um relacionamento. E aqui, meus irmãos, que muitos não entendem o restante desse texto, explicam de forma moralista. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, o antigo andar, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aqui existe uma das doutrinas mais belas do aconselhamento bíblico, que é o processo de mudança. Como que eu mudo um comportamento na minha vida? Isso aqui até descrente descobriu. Você tem que abandonar um antigo hábito para então colocar um novo hábito no lugar. E a Bíblia fala isso no sentido de despojar e revestir. É literalmente você pegar uma roupa, tira e coloca. Você vai tirar uma roupa antiga e colocar uma nova roupa. O problema é que muitos irmãos não leem o versículo 20, 21 e principalmente o 23, porque tem um processo no meio. Eu não sei se você já teve isso quando era criança. Eu era um pouco porco. Eu brincava até não aguentar mais. E quando escurecia, era a hora de entrar para tomar banho, eu estava encardido que saia um caldo daquela criança que estava rolando no chão. O meu short, minha roupa tinha vontade de tacar fogo, de tão imundo que ficava, de tanto que eu brincava no chão com pedra, com terra, com brinquedo, com corda, com tudo. Eu brincava muito com o chão, diferente das crianças de hoje que só no celular. Então eu vivia ralado, me sujava e tudo mais. Se eu chegasse em casa, tirasse a minha roupa suja, encardida, suada, fedida, podre, pegasse uma roupa nova no meu quarto e colocasse na frente da minha mãe e do meu pai, minha mãe ia ter um treco. E alguns irmãos fazem isso com a santificação. Pensam que é o quê? Basta eu parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. Só que esquecem que existe um processo de renovação, o banho. Não faz sentido você tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa se o seu corpo está sujo, se você está fedido, se você está suado e todo encardido. A ideia, meus irmãos, do texto é que através da renovação eu consigo agora ter uma nova vida, um novo hábito. E essa renovação vem justamente do caminhar com Deus, que é a ênfase de todo o texto. Ele fala no versículo 18 que quando você vive alheio à vida de Deus, você está caminhando para o pecado. Ou seja, caminhar na justiça é viver próximo da vida de Deus, valorizando a comunhão com Deus. Depois, no versículo 20 e 21, ele vai falar que você aprendeu a conhecer Jesus pessoalmente, você tem relacionamento com Ele, você ouve Ele, vive com Ele. Então ele vai falar agora, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, a sua vida tem que ser transformada dia a dia, lavada, banhada através da doutrina, do perdão, da comunhão e da vida com Jesus. Por quê? Se você tentar tirar um antigo hábito e colocar um novo no lugar sem um coração transformado, é só moralismo. Você pode até conseguir algum resultado. Você pode até conseguir na força do seu braço mudar alguma coisinha, mas não vai durar. Você pode até tentar com muita força, mas não vai mudar de verdade a longo prazo. E eu percebi isso na minha vida de uma forma muito prática.
porque eu vivia lutando com alguns pecados há uns tempos atrás, há uns anos atrás. E eram pecados que eu pensava que nunca teriam fim, que eu teria que lutar minha vida inteira contra eles. E o que eu fazia? O meu pecado é tal. O que eu vou fazer? Fugir do tal. Vou fazer o oposto. E eu tentava e falhava. Tentava e falhava. Tentava e falhava. Tentava, conseguia, falhava e voltava a estacar zero. Até que um dia, eu não acredito em reconversão, mas acredito em avivamentos, enchimentos do Espírito Santo. Teve um dia que Deus colocou no meu coração uma dor tão funda, que eu não diria que foi uma reconversão, mas foi um soco bem dado no meu estômago, com muito amor, por parte do Espírito Santo. Que tem vezes que no meu corpo eu sinto até hoje. Sabe quando você está muito tempo sem comer e o estômago parece assim? Eu sinto isso até hoje, é meio esquisito, é meio psicossomático o negócio. É um presente, eu acredito, que Deus me deu. Que tem horas que eu sinto o meu estômago fazendo assim, eu acabei de comer. Parece que puxando. Só que eu não tenho vontade de comer comida. Eu tenho vontade de ficar perto de Deus. E somente depois que eu entendi que, me apaixonando pela presença de Deus, vivendo mais com Jesus, andando mais com Jesus, gastando mais tempo com Jesus, que então eu teria minha vida transformada, que eu consegui vencer. Não é parar de fazer isso e começar a fazer isso somente. Mas é fazer isso, ser transformado diariamente, continuamente, e ser uma nova criatura por meio de uma convivência com Deus. Percebe qual a ligação de todo o texto? Não é ser alheio, não é ouvir de Jesus, mas é estar próximo da vida de Deus e conhecer e caminhar e ouvir Jesus continuamente. Por meio de uma vida com Jesus, uma vida devocional, de buscar e de ansiar sua presença, como a noiva anseia pelo noivo, que nós conseguimos ter vitória sobre o pecado. Porque muitos irmãos tentam lutar de novo, na força da carne, com o versículo bíblico, para tentar justificar. Só que a gente esquece do versículo 23, que precisa de um processo de renovação. Precisa de um processo de arrependimento, de mudança de mente, transformação do nosso ser. E somente quando eu troco o meu amor pelo pecado por um amor maior pelas coisas de Deus que eu consigo vencer. Não quer dizer que se isso acontece, você nunca mais vai pecar. Só que vai se tornar uma coisa cada vez menos frequente. A força do pecado sobre a sua vida, aquela mão que pesa sobre você, vai ter cada vez menos força. Não porque você agora tem força na perna para se levantar sozinho, mas porque você anda próximo de Jesus. E Ele pega você e fala assim, vamos. E levanta você. Não é a sua força, não é a sua virtude, mas é Jesus Cristo, Deus encarnado, a vida de Deus na sua vida que vai te fazer caminhar nessa vida transformada. Por isso, meus irmãos, o texto vai falar justamente de um processo de mudança. Pare de viver do antigo jeito e viva o novo, mas viva através de uma renovação no seu homem mais interior. Mude suas paixões, mude seus afetos, mude sua maneira de enxergar a sua vida para com Deus. Não se torne uma pessoa que deixa e faz, mas uma pessoa que deixa, vive, transforma e então faz. Porque senão, o sermão da próxima semana, você não precisa nem vir à igreja. Porque você vai entender do pior jeito possível. Você vai entender um monte de pode e não pode. E não é para isso que essas listas na Bíblia servem. Elas servem para nos inspirar. Porque na hora que eu tenho uma fome, uma sede, um desejo profundo por Deus, eu vou querer viver isso. Por quê? Eu tenho uma paixão que me move. E não uma lei que me empurra. São duas coisas bem diferentes. Na antiga aliança, a lei parecia que empurrava as pessoas à obediência. Na nova aliança, onde está a lei? Dentro. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E então, na nova aliança, a lei não tem que me empurrar para obedecer. Eu não faço porque a lei me manda. Eu faço porque eu amo, porque eu busco, porque eu quero, porque o meu coração foi transformado completamente. Não é mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Um coração que busca e deseja pelo Senhor. Por isso, irmãos, que a mudança que Paulo vai chamar a gente para viver aqui é uma mudança de transformação diária e não meramente atitudes. Envolve atitude, mas é principalmente uma mudança através do nosso coração que se torna cada vez mais apaixonado por outras coisas e não mais pela nossa antiga forma de viver. E eu quero terminar, irmãos, essa mensagem te chamando de novo ao arrependimento. Talvez hoje seja o dia de você perceber que você nunca entendeu direito o que é ser crente. A gente costuma talvez pensar, por conta de um moralismo muito forte, talvez a educação que a gente recebe dos nossos pais, da nossa cultura, de que ser crente é fazer o certo e não fazer o errado. Envolve isso. Ser crente, como o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nessa passagem, não é o simples fazer ou não fazer, mas é um caminhar. É a sua maneira toda de viver.
E nós andamos atrás daquilo que nós somos apaixonados e buscamos. E somente quando nós tivermos essa vida para com Deus, e andarmos e conhecermos e ouvirmos Jesus diariamente, e tivermos essa renovação diária, que a gente vai conseguir obedecer isso aqui. Então, talvez, irmãos, hoje seja o seu dia de, não digo de se reconverter, mas de mudar um pouco de vida. Fazer um compromisso sério diante de Deus. Falar para você mesmo assim, chega, cansei. Está difícil. Eu ouço, eu sei que é verdade, eu sei que é para mim, mas eu não sinto mais isso. Talvez hoje seja o dia de você parar, se arrepender e pedir para que Deus coloque uma paixão no seu coração tão forte que vai mudar toda a sua forma de caminhar. Talvez você já esteja bem, você já seja guiado por esse amor, essa transformação interna. Hoje talvez seja o dia de você ficar cada vez mais firme nisso. Firme ao ponto de ajudar outros a caminhar. Seus filhos, amigos, colegas, pessoas que você está discipulando. Nós precisamos, irmãos, dessa renovação. Essa santidade vai mostrar a nossa vida transformada por completo, não só na moralidade, mas em tudo aquilo que fazemos. Por isso, antes de orarmos, encerrarmos esse culto, eu queria que você ficasse alguns minutos, 2 minutos, talvez em oração particular, confessando seus pecados, revendo sua vida diante de Deus, avaliando seu amor para com Deus, o papel e o lugar que Ele tem na sua vida, o quanto isso pesa no seu coração e, de fato, te guia e te conduz na sua vida. E depois nós vamos orar juntos e encerrar esse momento de culto.